Boa tarde, irmãos. Que ótimo estar aqui com vocês essa tarde. Eu e minha mulher estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Tem sido um final de semana de sonhos para nós. Talvez você possa falar, não, esse cara está exagerando, ele não está expressando só para agradar a gente. Eu quero que talvez você entre um pouco na minha mente, entre um pouco na percepção da minha vida, da minha família, que aqui anos atrás Deus me deu anos dourados. Eu conheci mais a Deus, eu conheci e formei amizades que vão durar a eternidade. Meus filhos, deixa eu contar isso para vocês. Eu estive em Brasília 15 dias atrás, e alguns amigos nossos daqui do Rio de Janeiro, muito cabeçudos, prestaram um concurso e passaram e foram para Brasília. E nós estávamos lá em Brasília, conversando com eles e tal, tendo um tempo lá, comendo pra caramba, porque eu como pra caramba. E depois que terminou aquele tempo, aí a gente estava expressando gratidão. E aí teve uma hora que meu filho, minha filha, quiseram expressar gratidão. E nos surpreendeu ouvir algo que nos tocou muito. Eles falaram assim: pai, mãe, puxa, eu amo vocês, puxa, é ótimo, você sabe quanto eu sou grato por vocês, vocês sabem, vocês amam a Deus e me amam. Mas a concepção de cristianismo, o entendimento do que é o reino de Deus, a visão do amor de Deus que eu tenho em mim, ela não é só formada por você, e ela é formada. E eles citaram cada um de vocês que tocaram os filhos, meus filhos, o nome de vocês. Vocês ainda, talvez alguns de vocês não sejam pais. Olha, eu amo muito a igreja, mas eu amo muito meus filhos. Eles são muito preciosos para mim. E eu ver que eles compreendem Deus e o reino de Deus, e que a formação da nossa fé, ela não é algo individual, ela não é construída nem somente na família. A nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, a visão que nós temos do plano de Deus por nós, é construída por meio da igreja. E para mim, para minha mulher, é uma enorme alegria estar aqui com vocês. Ontem, eu sei que muitos de vocês, especialmente os universitários, não estavam lá no churrasco. Quero muito agradecer vocês. Foi uma tarde incrível para mim. Aliás, para mim, eu achei que não havia outro lugar melhor do que vocês fizeram no churrasco. Porque só de chegar naquele ADEF, só de você chegar na ANDEF é constrangedor. Porque é um centro de treinamento de pessoas com deficiências, é um centro de treinamento paralímpico. Aí você chega lá com as suas dores, né? A Linda, sabe, e o Flávio. A hora que eles viram aquilo ali, nossa! Vamos acabar! Sabe outra coisa que me tocou muito? Eu concordo com o Flávio e a Linda, que a hora que ele estava agradecendo aqui, ele deu o nome quase de todos vocês solteiros. E talvez ele não citou o seu nome, porque ele ia gastar meia hora aqui, e essa meia hora eu vou usar aqui para pregar. Então, puxa, todos vocês estavam servindo, todos vocês estavam lá. Foi tão divertido. Eu estava com o Luiz, eu tive com o Romário. O Romário me constrangeu. Eu estava hoje, terminou o culto. Tânia, uma irmã, chegou para mim: puxa, Edson, eu preciso falar com você. Olha, eu sei que você está passando algumas necessidades. Olha, você está precisando de dinheiro. Eu ganhei um negócio e eu vou me dar a sua conta. Uau, você sabe o que significa isso, irmãos? Ela não me conhece. O Romário eu nunca vi mais marrento na vida.
mas ele percebeu uma necessidade em mim, e ele comunicou uma irmã, e ela achou que a minha necessidade era física, era material. Puxa, eu quero muito agradecer o Romário, Marrento, a Tânia. A minha necessidade é espiritual. Eu estou orando e peço suas orações. Que Deus fale o que eu devo fazer da minha vida. Eu não sei se às vezes você pensa assim: Deus, o que eu devo fazer da minha vida? Eu não sei o que eu devo fazer da minha vida. Então, por favor, ore para que Ele revele, amém? Quero muito agradecer Flávia e Linda. Eu já expressei para vocês quanto representa estar aqui. É uma emoção muito grande. E eu queria gastar as próximas 5 horas estudando a Bíblia com vocês. Posso pedir um favor? Ao invés de eu ficar aqui nesse palco, vou colocar ali e vai ficar melhor, pode ser? Outra coisa que, antes de ler a palavra de Deus, que eu queria expressar para vocês é o seguinte: eu fui convidado aqui para estar com os solteiros e os casados, em que inventaram de chamar para eu estar no culto de manhã. Então quero dizer algo para vocês: a cereja do bolo, o melhor é agora. De manhã foi igual as migalhas lá, sabe? As migalhas para eles. Almir, cadê você? O louvor dele aqui foi melhor. Então, eu quero dizer para vocês que aqui eu orei, jejuei, pensei, pedi oração para falar agora com vocês. Eu não sei se você conhece essa escritura, mas a Bíblia fala que Deus poderia usar anjos, uma mula, pedras para falar, não é? Eu espero que Ele me use hoje. Mas é a palavra dele, não sou eu, amém? E que a palavra dele, que o poder dele auxilie a mim e a você a ter uma compreensão maior das perspectivas de Deus para as nossas vidas. A Linda falou para a gente falar de algo que vocês estão estudando sobre o poder que age em nós. E eu gostaria de falar de um desses poderes que está sobre o seu domínio, que está sobre o meu domínio para a ação de Deus. Deus, Ele age por meio desse poder que está sobre o meu domínio e sobre o seu domínio e sobre o domínio de todo mundo que está lá fora. Ele só age e só agirá por meio disso. Quero convidar você, antes de ler as Escrituras, a orar comigo, amém? Vamos orar. Senhor, eu tanto te agradeço por estar aqui com meus melhores amigos e irmãos. Obrigado pelo perdão e pela misericórdia do Senhor em salvar cada dia, me resgatar cada dia. Muito obrigado por cada um deles que de uma maneira indelével tocaram não só nas nossas vidas, mas nos meus filhos. E por isso eu amo tanto cada um aqui. Mas Pai, nessa hora que nós estamos aqui, além de expressar nossa gratidão uns pelos outros, porque somos uma família de amigos, o nosso propósito, Deus, é tentar entender um pouco mais da sua mensagem. Às vezes é difícil compreender como o Senhor fala conosco, Pai. Às vezes, como eu estou agora, eu nem sei o que o Senhor quer da minha vida, Pai. Mas eu sei que a sua palavra, ela é o nosso norte, é a nossa orientação, é por meio dela que conhecemos a Ti. E é por meio da oração, Pai, que a gente se comunica com o Senhor e o Senhor esclarece. Minha oração agora, Pai, é que o Senhor venha esclarecer um pouco para cada um de nós, desse poder que age em nós, de tal forma que o Senhor venha agir na vida de cada um aqui para a sua honra e glória. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Atos capítulo 3. Vamos lá, Edson. Vamos abrir em Atos. Eu vi que eu estou com a Bíblia numa linguagem diferente. Eu uso a linguagem Nova Versão Internacional. Vocês usam essa ou não? Então eu vou trocar, porque é chato ficar lendo algo. Atos capítulo 3. A tradução, às vezes ela auxilia de um lado, às vezes auxilia de outro. Se a gente tiver um pouco de humildade e espírito de desejo de aprender, a gente aprende em qualquer tradução. Atos capítulo 3. Quero convidar você a ler comigo a partir do versículo 1. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Vamos parar por aqui e meditar um pouco. O cenário aqui é o seguinte: você lembra, Jesus, depois de 3 anos, morre na cruz, convive um tempo com os discípulos e ascende aos céus, não é verdade? E Pedro, lá em Atos capítulo 2, uma página atrás, junto com João e os 120, estavam lá. Puxa, o que vamos fazer? Salvador morreu, o que vamos acontecer? Nossa esperança. Eles estavam lá perdidos. E de repente, vem dos céus um Espírito Santo e desce sobre todos. E ali, aquele povo, que aquela cidade naquele instante era uma festa chamada Festa de Pentecostes, mais ou menos como às vezes tem a nossa festa aqui do carnaval, ou seja, tinha gente de tudo quanto é lugar. Aquele povo começa a se entender e começa a falar e um entender com o outro, e de repente as pessoas falam: mas o que está acontecendo aqui? Eu acho que eles estão bêbados, porque eu vejo um cara falando numa língua, o outro entendendo, outro cara falando numa língua, o outro entendendo. De repente, no meio disso tudo, Pedro para e fala assim: eles não estão bêbados. Primeiro porque é 9 horas da manhã, normalmente fica bêbado à noite, não é assim? E Pedro faz a pregação que Cristo havia morto e ressuscitado, e que ele era o Filho de Deus. E a primeira mensagem cristã está lá em Atos 2. E Pedro nos ensinou aquele povo, ensina que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, não é isso? Mas não somente reconhecer os nossos pecados, nós vamos nos arrepender. E depois que você se arrepende, você toma uma decisão de colocar Jesus como Senhor de sua vida. E uma vez fazendo isso, no batismo, você recebe perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, amém? Amém. E nesse instante, 3.000 pessoas, só de homens, a Bíblia fala, sem falar mulher, são batizados. Uau! Você imagina Pedro e João lá? Uau! E no outro dia, uau! Ui, meu Deus, e aí, cara? O que eu vou fazer? Eu não sei se às vezes ocorre isso com a sua vida. Algo emocionante acontece, algo incrível acontece, ou às vezes algo inusitado acontece, e você fica: uou, eu não sei o que fazer. E normalmente,
se você ama Deus e é um bom discípulo de Cristo, você entende que é melhor ir orar. Não é isso? Foi assim que se encontraram Pedro e João. Sabe o que? Vamos para o templo orar. E foram orar. Só que ao chegar no templo, vem um mendigo, vem um coxo, um homem lá, pedindo esmola, e fala: Pedro e João, por favor, tenha pena de mim, por favor, me dá algo. E Pedro fala assim: olhe para nós, eu não tenho dinheiro nenhum. Provavelmente esse cara deve ter começado pensando assim: mais um mentiroso, egoísta, essa não deu certo. Mas ele falou algo: mas o que eu tenho, eu lhe dou. Sabe, irmãos, primeira coisa que eu queria falar com vocês, que a vida cristã não se trata do que você não tem, mas do que você tem. E cada um de nós tem algo. Pode não ser dinheiro, pode não ser pregar, pode não ser liderar as canções, pode não ser nem tocar violão como homem, ou cantar. Meu filho acha que ele canta, o neto, é horrível. Eu já falei: esse não é seu dom. Horrível. Prega, ensina, faz outra coisa, mas cantar não é sua praia. Dá outra coisa, porque é tão desafinado. Irmãos, eu sei que vocês, como solteiros, surgem situações, pensamentos, a vida, a igreja, onde eu estou, o que eu faço, para onde eu vou, eu não tenho, eu queria, eu peço, eu queria mais, eu queria casar, eu queria um trabalho, eu queria universidade. Eu estava falando com o Duzinho, quero universidade, engenharia, sempre está querendo alguma coisa, não é? A vida cristã, irmãos, além de você querer alguma coisa, o princípio da vida cristã, Pedro e João nos ensina agora aqui, lá no princípio, que é dar o que ele tenha, o que ele tinha. Põe um dedo aqui, vamos para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. A Bíblia diz assim, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Eu não sei nessa tradução, mas naquela outra, eu fui lá no, não sei se era Google ou no Caça-Palavras, e eu coloquei a palavra dar. Sabe quantas vezes a palavra, o verbo dar, existe na palavra de Deus? Mais do que 24.000 vezes. Ou seja, ser um cristão, ser um seguidor de Cristo, o princípio de um seguidor de Cristo é dar. E mais ainda, Paulo fala aqui que Jesus fala que é muito mais feliz quem dá do que quem recebe. Ou seja, a vida cristã, eu não sei se ainda existe, tinha um celular que era o celular recebedor. O neto tem esse celular, ele só liga a cobrar. E você tem que ligar para ele. É celular recebedor. Não tem isso? Existe esse ainda? Você só recebe. Você não liga. Não tem crédito. Não é assim? Olha, não existe cristianismo celular recebedor.
Desculpa se eu te frustrei, solteiros. Não existe. Mas Edson, eu não tenho isso. Ok. Eu não tenho aquilo. Ok. Mas o que você tem? Cada um aqui tem. Amém. Algo para dar. Cada um tem algo. Voltando em Atos capítulo 3, lá onde nós estávamos, versículo 11, a Bíblia diz assim: o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para parte do pátio do templo chamado Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem deu glória a seu servo Jesus. Mas vocês entregaram. O que ele está dizendo aqui? Pedro e João eram perfeitos? Eles eram cheios de virtudes e de cheios de sabedoria e de talento e de recursos? Meu, se você pensa nisso, por favor, convido você a ir na praia, encontrar um pescador. É exatamente quem era Pedro e João. Qual que é o ponto, irmãos? Deus não limita o exercício do seu poder nas virtudes humanas. Deus não se limita em agir, em fazer, em realizar por meio das minhas virtudes ou por meio das suas virtudes. Pedro e João eram homens comuns, a Bíblia diz, muito comuns. Deus se expressa por meio da fé. Ele está dizendo aqui: foi a fé. Versículo 16, ele diz aqui: foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé em quem? No seu nome, pois a fé é em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. Então, meus amigos, meus irmãos, deixa eu dizer algo. Às vezes, eu não sei você, mas às vezes a gente nos compara uns com os outros, mede-nos uns com os outros, querendo ser o que não somos, almejamos algo que às vezes é impossível chegarmos lá. Olha, eu não tenho a capacidade intelectual, a capacidade de raciocínio, pensamento, profundidade de Hércules, Daniel, Denilson, Tiago. Caramba, esses caras são muito cabeçudos. Judimar. Tenta falar matemática, esses caras são uns gênios. Eu não sei como que eles conseguem aquilo. O meu ponto qual que é aqui, irmãos? Que cabe a mim e a você mudar nossa visão e concepção do que Deus quer fazer comigo e com você. E Deus não vai agir por causa das suas virtudes, por suas capacitações, pelas suas expressões. Deus se expressa por meio da fé. Ele está dizendo aqui: foi por meio da fé. Amém? Puxa, Edson, ajudou. Eu já ouvi falar nisso.
Mas a minha fé... Vamos lá em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Olha que ensino aqui de Jesus. Lucas 17, versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos. Amém? Então ele está dizendo para nós. Amém? Então vamos lá, ver o que Jesus vai dizer para mim e para você. Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Uau! Eu não sei se você entende isso, mas eu entendo como eles. Jesus está lá com eles. Então, seu irmão pecou com você e foi forte, e ele se arrepende e vem falar, oh, me desculpe. Ok, tá bom, perdoa. Mas 7 vezes no dia? E a Bíblia diz 70 vezes 7? Uau! Os apóstolos falaram, Senhor, aumenta a minha fé, porque isso é muito para mim. Às vezes é difícil eu sou casado há 32 anos com minha linda esposa, minha gata aqui na frente, mas eu confesso que às vezes minha fé é muito pequena para perdoá-la, porque é difícil. A gente fere um outro, machuca um outro, e aí ela vem, meu bem, puxa, me perdoe. Tá bom, eu te amo, tá perdoado. 5 minutos depois, eu usei seu cartão de crédito. Os apóstolos, eles estavam... O ensino de Jesus, irmãos, às vezes parece impossível. Parece impossível de se viver. A fé dos apóstolos ao ouvir esse conceito, esse princípio, foi: Jesus, aumenta a nossa fé, porque eu não alcanço esse ensino de todo dia, 7 vezes, e às vezes 70 vezes 7, não é isso? Perdoar! Às vezes é difícil perdoar uma vez, não é verdade? Você não fica lá, não é assim? Então você está que nem os apóstolos. Caramba, está difícil perdoar uma. Ele fala 7, e depois ele fala 70 vezes 7. Uou! Olha o que Jesus ensina aqui. Versículo 6. Ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela o quê? Olha o que Jesus está falando. Olha, o que eu estou tentando ensinar a você é que se você tem uma fé, mas tão pequenininha, igual a menor semente que havia naquela região, que é a semente de um grão de mostarda, você pode, eventualmente, chegar a ter fé de perdoar 70 vezes 7. Como? De que forma? Qual que é o milagre? Qual que é
faz isso? Jesus ensina. Vamos lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 31. A menor parábola, eu acho que, da Bíblia. Jesus diz aqui no versículo 31 de Mateus 13: Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus campos. O que Jesus está ensinando aqui? Se a sua fé é pequena, igual dos apóstolos, igual de Pedro e João, diante dos recursos que eles tinham, era tão pequena, ele falou: o que você tem que fazer? Jesus ensina: olha, se você plantar essa pequena sementinha que você tem, pequenininha como ela vai crescer. Amém. E ela vai dar muitos frutos. Vocês não são caipiras, eu sou caipira. Se você quiser colher muito, por exemplo, milho, milho não nasce no supermercado, viu? Tem que plantar. Você coloca 3 grãozinhos de semente de milho desse tamanhico assim no chão, 3 sementes. Incrível! Depois de um tempo, 3 sementinhas viram um monte de espigas com um monte de sementes. Jesus está ensinando aqui, irmãos, que para eu aumentar na fé, para eu colher mais, eu preciso plantar a minha fé. A semente precisa ser plantada, não importa o tamanho, não importa. Olha, deixa eu dizer algo, você que nos visita, você que está aqui conosco, você tem uma fé. Eu não sei o tamanho, mas você tem. Porque se você não tem fé, você não estaria aqui. E aonde não tem fé, bom, aí Deus não atua. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem jeito. Aonde não tem fé, Deus não mexe, Deus não atua, Deus não intervém. Pode ser a pessoa mais qualificada, mais bem preparada, mais culta, mais bonita, mais linda, mais do que você imaginar, Deus não faz nada. Mas se você tem uma fezinha tão pequena, mas tão pequena, que Ele trouxe aqui, porque algo que você tem faz você crer que de alguma forma você está tateando, você está procurando, você está querendo buscar e encontrar algo. Essa fé, se você plantar, se você semear, se você jogar e confiar mais ainda na palavra de Deus, ela vai multiplicar, ela vai crescer. Para ter fé, irmãos, para ter fé, meus amigos, tem que semear. Os apóstolos pedem para Jesus: aumenta a nossa fé, não é isso? Sabe o que Jesus faz? Nada. Não faz nada. Simplesmente Ele ensina que a responsabilidade de crescer na fé não é dele, é sua, é minha, é de cada um de nós. Jesus ensina a parábola da semeadura, que se você não semear sua fé, não semear a pouquinha fé tão pequenininha assim, que eu sei que cada um tem, se você não tivesse, você não estaria aqui,
Se você semear, você vai colher. Amém. Amém. Não adianta pedir para Jesus: aumenta minha fé para eu viver a minha vida de solteiro aqui e na faculdade e passar no vestibular e ter isso ou ter aquilo e vencer as minhas dores. Se Jesus não fez nada para os apóstolos, você acha que vai fazer para mim e para você? Não vai. Eu vou orar e vou pedir e vou clamar que Jesus vai fazer algo e Ele vai experimentar. Pode orar o que você quiser, pode jejuar o que você quiser, se não semear. Foi assim com os apóstolos, e eu não vejo ninguém à altura dos apóstolos nessa sala. Fala aí, Edson. Por que tem que ser diferente conosco? Há um Pedro e um João em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, aliás, há um Pedro e João em Mateus capítulo 2, e há um Pedro na primeira carta de Pedro. Há um João em Mateus capítulo 5, em Marcos capítulo 2, e há um João em João capítulo 20. Há um Tiago, quando Jesus conheceu, lá no princípio, e há outro Tiago. Há um Paulo, que Jesus conheceu perseguindo os cristãos, e há um Paulo no final da vida dele. E assim é a nossa vida cristã. Deus intervém em mim e em você. Não é pelas nossas virtudes e qualificações. Deus intervém por meio da fé. Amém. Da sua fé. Eu sou tão grato. Vocês conhecem Alcides e Leslie? Vieram aqui recentemente, não vieram? Eu conheci Leslie, uma menina, igual a Laísa. Uma menina. Chegou aqui há 28 anos atrás, com uma fezinha desse tamanho, tremendo, com medo de compartilhar a fé, com medo de se aproximar nas pessoas, com medo de lidar com suas fraquezas. Mas ela semeou a fé dela, e uma pequenina fé dela foi contagiando outros, e foi contagiando outros, e hoje, eu e você somos frutos da fé da Leslie. Tem um irmão, foi batizado, eu acho que na Bahia, chama-se Paulo, se tornou cristão lá, casado, e de repente o emprego dele fez ele ir para Belém, fez ele ir para... até que fez ele ir para Goiânia. Fezinho assim, recente na fé. E aqui um pouco recente na fé. Mas o Paulo começou a semear a fé dele, começou a alimentar a fé dele, começou a falar de Cristo, começou a viver mais as coisas de Cristo. Ele começou a estudar com um casal, e esse casal foi batizado, e agora eu estou em Macapá. Logo vocês vão ouvir notícias da igreja em Macapá. E Paulo foi para Goiânia e convidou seus amigos, seus familiares, seu vizinho, foi numa igreja de um outro nome, e entrou lá e começou a escutar e ouvir a mensagem de Deus. Aí um cara estava sentado do lado dele e falou assim: puxa, não entendo muito o que esse cara está falando. Ele falou: posso estudar a Bíblia com você? Ah, claro, pode. Começou a estudar a Bíblia com ele. Uau, puxa vida, incrível. Chegou uma hora, ele falou assim: puxa, pastor, olha, eu estou vendo que nós vamos ter um probleminha aqui, e eu quero continuar estudando a Bíblia, e eu não vou causar divisão aqui, então, eu vou ficar aí com a minha família. Não, fica aqui. Não, eu vou ficar com a minha família, que não vai dar. E ele decidiu sair, e o amigo dele que estava estudando falou assim: cara, não é por nada não, mas você está me ensinando a Bíblia.
Você pode continuar estudando a Bíblia comigo? Ele continuou estudando. Foi batizado. E outro foi batizado, e a família foi batizada. E aí o Paulo foi crescendo, e falou, puxa, nós já temos aqui uns 10, 15. E agora que eu não sei o que fazer, minha fé é fraca. Aí tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, eu não sei. Mas ele estava alimentando e semeando a fé dele. E por um vento que não foi homens, traz Alcides Leles para ajudar a igreja lá em Goiânia. E eu sei que muitos de vocês estão indo lá para Goiânia agora em setembro, não é isso? Qual que é o ponto, irmãos? A fezinha que você tem, tão pequenininha, que você tem, ela é suficiente. Ela é suficiente. Mas Edson é muito pequenininha. Ótimo. Edson, eu não tenho mais fé. Puxa, aí não dá. Sem fé não dá. Mas se ela é pequenininha e você semeia, Deus intervém na sua fé. Ele intervém e Ele faz milagres com sua fé. E Ele vai auxiliando a mim e a você irmos crescendo na fé. Amém? Romanos capítulo 1. Versículo 17, a Bíblia diz assim: Romanos 1, 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Amém? Então vamos ler de novo. Isso aqui é meio importante. O Evangelho é as boas novas. Amém? As boas novas estão aqui na palavra de Deus. Amém? Então vamos ver como é que Ele nos aceita. Vamos de novo. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele por meio da fé é aceito por Deus. Amém? Em outra tradução fala que a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Crescer na fé, irmãos, é igual você subir uma escada. Verdade. Só que é uma escada rolante. Tem um probleminha. Porque assim, você já subiu em escada rolante nos shoppings? Já fez, Vitão? Subindo? E normalmente é assim: se você vai subindo, legal. E se você pega uma escada que está subindo a seu favor, legal, não é? Você sobe mais rápido, não é isso? Mas tem um outro lado, que tem uma escada que desce. Ela não é muito veloz, mas se você correr um pouquinho, você sobe, não é isso? Crescer na fé é assim, irmãos. Se você está plantando, semeando, exercendo sua fé, amando o próximo, evangelizando, perdoando, dando sua oferta, vindo ao culto, louvando a Deus. Eu não sei qual é a sua fé, eu não sei aonde você vai expressar a sua fé. Há muitas formas de expressarmos nossa fé. Eu estou expressando minha fé aqui nessa pregação. Amém. Porque eu quero crer que Deus vai usar essa mula aqui para falar com vocês. Então, é minha fé, eu creio nisso, eu orei por isso. Amém. Eu creio que você vai entender isso. Amém. Entenda, por favor, para eu crescer na fé. Amém. Pelo amor de Deus, entenda. Amém. Senão eu não cresço. Se você pratica essa fé, você sobe a escada. Uhul! E sabe, e quando mais você pratica, a escada ajuda o senhor a favor. Yes, capa! Você sobe e vai subindo. Amém. Mas se de repente você para, tem um negócio lá que gira aquele botão que estava subindo a seu favor, começa a descer. E a sua fé vai diminuindo. E eu vou dizer que se a gente não tomar cuidado, nós podemos perder a fé.
Verdade. É verdade. Perder a fé. Verdade. A Bíblia diz isso. Eventualmente, eu posso e você pode fazer um único pecado que jamais terá perdão, que é pecar contra o Espírito Santo. Eu não sei o que é exatamente pecar contra o Espírito Santo, mas vou te dizer, eu não quero nem chegar perto dele, viu? Porque eu quero chegar nos céus. E para chegar nos céus, eu tenho percebido que eu preciso continuar, depois de 27 anos, a renovar a minha fé, a semear a minha fé. Irmãos, eu confesso para vocês, alguns momentos da vida, a escada rolante desceu, e foi descendo, e eu estava subindo, e ela começou, primeiro ela parou, sabe, eu estava subindo, amadurecendo, sabe, diminuindo o tamanho das minhas pregações, eu estava sendo mais compassivo, mais generoso com minha mulher, mais terno com os meus filhos, amadurecendo na lidar com uns com os outros, mas de repente, não foi tão de repente assim, mas só para vocês entenderem, deu uma estagnada. E eu achei que tudo bem, porque eu já sei onde está Gênesis, Filemão, se você pede para abrir, eu sei abrir, entendo um pouco de Ageu, sei um pouco como falar e responder perguntas, entendo um pouquinho do que é uma igreja, tenho uma leitura às vezes de algumas coisas, ou seja, eu comecei a usar a minha experiência, a minha religião, porque religião traz experiência, né? Você chega aqui, oi, tudo bem, como vai? Lá por dentro está um negócio em você, não é isso? Todo ser humano assim. E ela não parou, foi diminuindo a minha fé. Irmãos, eu confesso a vocês que eu nem sei porque eu estou aqui. De verdade. Eu tenho uma figura de imagem que eu estava indo para Curitiba de carro para o trabalho. Eu não orei. Eu só sei que eu estava pensando em divórcio. Que eu estava lutando com a impureza. Que eu estava magoado, amargurado, triste profundamente. Porque minha fé estava morrendo. E alguma coisa que eu vou te dizer chama-se misericórdia. De alguma forma, de algo que eu não entendo, eu não sei te dizer. Eu estava indo para Curitiba e eu, sabe, talvez você não compreenda, mas eu vou dizer. Eu estava lá, puxa, e aí, agora tal, mas Deus, e não sei, Deus não. E de repente eu falei assim, vou começar tudo de novo. Eu estar aqui na sua frente hoje é um milagre. Creia nisso. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Ele tem misericórdia de você como de mim. E aí eu comecei a trabalhar com minha fé. De novo. Do zero. Do zero não. Mostarda. Mostardinha. Pedi perdão para a Nilda. Hoje não dá. Mas você tem que pedir perdão. Hoje também não dá. Mas, bom, eu vou orar. Não consegui.
Aí um irmão falou assim: puxa, Edson, vou te indicar, tenta ler todo dia a Bíblia, um pouquinho, e orar um pouquinho, e deixa Deus fazer o resto. Amém. Porque a Bíblia fala que a fé vem pela palavra de Deus. Eu tinha esquecido esse versículo, mas eu só comecei a ler. Uau! Puxa, Deus é bom e misericordioso. Pô, me desculpa. Amém. E pedi perdão para ela. Depois eu continuei lendo de novo. E foi indo. E você entende o que eu estou dizendo, né? Verdade. Irmãos, eu não sei onde você está. Se você está na escada subindo, tem jovens aqui subindo, amém? Amém. Isso aí! Jovens subindo! Amém. Eu estou subindo, cara, você está rindo? Sou jovem e estou subindo. Mas eu sei que você tem uma fé. E se você semear isso, Deus vai intervir na sua fé. Ele vai abençoar você. 2 Tessalonicenses. Aliás, antes, vou terminar em 2 Tessalonicenses, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, estou terminando. Mateus capítulo 8, versículo 26. Jesus está dizendo aqui no versículo 26 para os apóstolos, tá? De novo, os discípulos: por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Às vezes, irmãos, a gente fica olhando e mirando pessoas. Uau! Que fé incrível! Uau! Que homem, que mulher incrível! Amém! Que bom! Bom exemplo, né? Mas se você for lá lamber, tocar, não vai sair nada do ser carne e osso. Se sair algo de melhor, não virá dele, nem dela. Vem por Deus. Vem pela fé em Cristo. O poder está em Cristo, em Deus. Amém. Eu não sei se você está medroso com algo. Às vezes eu fico muito medroso com algo. Jesus exorta os apóstolos, os discípulos: por que tão medrosos? Por que tão pequena a sua fé? Cresçam na fé, amadureçam na fé. Amém. Isso aí, irmão. O apóstolo Pedro, a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O mesmo homem que negou Jesus na cruz, o mesmo homem que brigou com Paulo, o mesmo homem que voltou lá, mas a comida ali, como essa comida, vocês conhecem a história, né? Morreu por sua fé. Você acha que foi assim? Não. Foi um exercício espiritual dele com Deus. Amém. E ele está acessível a cada um de nós. Quero encorajar você, solteiros do Rio de Janeiro, Amém. jovens universitários do Rio de Janeiro, vocês estão no caminho certo. Amém. Eu vi ontem. Vocês estão na direção certa. Amém. Não estou fazendo média.
Não estou passando a mão na cabecinha de vocês. Fala com a Linda ou com alguns aqui. Não sou o tipo. Mas é claro, vendo ontem, que havia um novo espírito, onde cada um estava fazendo algo. Até o churrasqueiro estava feliz pra caramba. Eu cheguei e falei, nossa, esse cristão é incrível. Não, ele não é do nosso grupo. Não importa, mas esse cara é tão grato. Ele está servindo, ele está tão feliz, que ele me contagiou. Era tão nítido que até o churrasqueiro estava contagiado por vocês. Vocês estão na orientação certa, vocês estão no caminho certo, vocês estão voltando para Deus, vocês estão decidindo amar uns aos outros, cada um está fazendo um papel, cada um está exercendo alguma coisa, cada um está dando o que tem, não o que não tem, e Deus intervém, irmão. Eu digo para você que essa palavra que você está lendo aqui garante que se vocês permanecerem firmes na fé, Deus intervém e vai atender às suas necessidades, vai atingir aquilo que você precisa. Eu não sei do que você precisa, nem eu sei do que eu preciso. Eu estou pedindo oração. Como é que eu vou saber o que você precisa? Mas Deus sabe. Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos. E se você continuar nesse caminho e semear e dar e buscar na palavra, e buscar na oração, e buscar no convívio com os irmãos, e buscar em nossa cidade, em dar, em experimentar isso que nós estamos vivendo aqui e vivemos ontem, um milagre acontece. E ele é feito por Deus. E você amadurece, e a sua fé cresce, e a escada rolante começa a ajudar você a crescer na fé. Por isso quero encorajar você. Continue firmes, irmãos, e semeiem a fézinha que vocês têm, que não importa, é dela que Deus está querendo e está precisando para intervir na sua vida. Amém. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo amor de vocês por nós. É constrangedor, irmãos, ver uma irmã escrever, pegar a carta desse cara chamado Paulo e botar meu nome ali. É um pouco do céu na terra. Que vocês façam de setembro, de outubro, uma época de grande colheita. Amém. Na vida de vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou aberto para os novos. Fique com Deus.